Deixa eu trazer a Juliana Lopes, nossa analista, porque a gente sabe, né, Ju, o quanto são importantes essas comissões, o quanto elas podem ajudar ou atrapalhar o andamento da agenda do governo num ano que já se mostra bastante difícil antes mesmo do início para valer dos trabalhos no Legislativo. Ju, o que você nos conta sobre a expectativa tanto do governo quanto da oposição para o início efetivo das comissões permanentes? A comissão, Yuri, é onde os parlamentares também se projetam, né? E pensando que 2025 é um ano em que eles se preparam para as eleições de 2026, elas são muito importantes, né? Ali de onde saem os discursos, por onde passam algumas pautas. A gente lembra que elas perderam muita força durante a pandemia da Covid-19, porque os assuntos precisavam ser tratados de forma mais urgente, né? Diretamente nos plenários. E aí essa importância das comissões foi ganhando mais força conforme a gente saiu daquela situação de pandemia ali por conta da Covid. Agora, há uma expectativa de que no Senado, né, os senadores, principalmente do PL, quem faz parte da oposição, use a comissão, por exemplo, de segurança pública para colocar algumas questões que podem chamar mais a atenção da sociedade, né, de uma forma mais incisiva. Por quê? Porque segurança pública é um dos grandes problemas. Essa pesquisa que a gente comentou agora há pouco trata sobre violência também como um dos grandes problemas colocados pelos brasileiros quando são questionados, né, sobre os principais problemas do Brasil. Vem economia, mas vem violência também. E aí tem alguns acenos que esses parlamentares da oposição querem fazer para esse eleitorado, principalmente se colocando contrário de alguma forma ao governo. O governo, o que vai fazer? No Congresso, e isso aconteceu nessa semana, eles enviaram ali as prioridades do governo para esse ano, vão insistir na PEC da segurança, aquela que trata sobre mudanças de atribuições das polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que inclusive vai mudar de nome, e querem ali encontrar um caminho para que esse tema seja tratado, principalmente no combate às organizações criminosas. Há quem diga no Congresso Nacional que só a PEC da segurança, que tem resistência da oposição, tem resistência de governadores que falam ali que podem perder, inclusive, uma parte de suas responsabilidades para o governo federal. Há quem diga que o governo deveria apresentar outras pautas, outros projetos ligados à segurança pública para não perder no discurso, porque no Senado temos o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, como muito provavelmente quem vai assumir ali as pautas da segurança pública e tem uma força para levantar alguns debates. A gente lembra que, inclusive, aquela proposta que, né, fragilizou a saidinha era uma proposta de Flávio Bolsonaro. Ele conseguiu mobilizar ali bastante a discussão pública em torno do assunto e isso acabou passando no Congresso Nacional. Então tem uma atenção redobrada com os governistas querendo mais pautas para além da PEC da segurança e a oposição, principalmente no Senado, acreditando que essa vai ser a pauta principal. Para além da econômica, que é muito importante, a principal vai ser a segurança pública, com projetos que vão surgir no Senado especialmente, Yuri. Sem dúvida, excelente ponto que você traz, Ju, porque de fato é isso, né? Antes mesmo de serem confirmadas as eleições de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, né? Quando nós estávamos naquela cobertura especial das eleições no Congresso, todos os senadores que a gente ouviu naquele dia de votação, né? Estávamos no ar, eu e Débora Bergamasco ali direto do Senado Federal, todos. O senador Flávio Bolsonaro, o senador Carlos Portinho, o senador Ciro Nogueira, todos colocavam muito fortemente essa questão da segurança pública como uma prioridade. Agora, por outro lado, Ju, o governo consegue, né? A Carol Rosito trouxe essa informação. A Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, aquela pela qual passam os principais projetos do ponto de vista de constitucionalidade, etc., vai estar no comando de Otto Alencar, que inclusive foi líder do governo de forma interina enquanto Jacques Wagner estava licenciado. E o senador Renan Calheiros, do MDB, deve presidir a Comissão de Assuntos Econômicos. Eu mesmo trouxe essa apuração aqui na CNN de que ele está disposto a ajudar as pautas do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, principalmente no que diz respeito à reforma da renda. A isenção para quem ganha R$5.000, taxação de grandes fortunas, entre outros. Então, se por um lado a segurança pública pode ser um campo minado para o governo nas comissões do Senado, por outro, nessas duas principais, há alguma expectativa positiva de ter uma vida mais fácil do que teve com o próprio Davi Alcolumbre, presidente da CCJ,
e o senador Vanderlan Cardoso na Comissão de Assuntos Econômicos. Ju. É isso. O Davi Alcolumbre fez um trabalho excelente, né? Porque antes mesmo de ser eleito já havia distribuído ali as comissões, conversou antes mesmo da eleição com os parlamentares, fez uma distribuição que tem como base, claro, o tamanho das bancadas, mas não só isso, né? Fez uma negociação ali com as bancadas no Senado Federal. E a gente lembra que na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, ela já tratou em algum momento da questão da reforma da renda, né? De ampliar de alguma forma a isenção do imposto de renda. Esse assunto virou ali uma confusão na CAI, foi para frente, não foi, teve gente que pediu vista e aí acabou sendo enterrado. Agora, em 2025, o governo aposta nessa promessa, né, na reforma do imposto de renda e ampliação da faixa de isenção para conseguir melhorar a popularidade. A gente tratava sobre isso aqui no sábado, né? Tem governista falando que o governo já tem ali um ponto para conseguir reverter essa queda, esse derretimento da popularidade, que seria essa promessa que foi feita pelo ministro Fernando Haddad. Então, se tem alguém ali que pode abrir caminho na Comissão de Assuntos Econômicos para que isso aconteça, isso facilita e muito o trabalho do governo. Não resolve o problema, porque geralmente essas pautas passam por mais de uma comissão, mas você já tem Comissão de Assuntos Econômicos e a de Constituição e Justiça, chega a pauta no plenário do Senado de uma maneira muito mais fácil, né? Pelo menos ali com o trabalho de articulação política sendo feito por quem está ali mais favorável às ideias do governo. Então, nesse ponto, tem trunfo o governo, que é em relação a essa pauta da reforma do imposto de renda. Por outro lado, tem todo aquele debate que acaba sendo usado nas redes sociais para fragilizar o governo, que é o da segurança pública. Esse, com certeza, vai ser bastante debatido.